E aí, hoje o nosso papo é sobre uma das maiores transformações que o sistema financeiro brasileiro já viu, ou está prestes a ver, o Drex. Com base numa análise bem crítica do assunto, a gente vai explorar o que é essa tal moeda digital, quais são as preocupações que ela está levantando e, claro, o que tudo isso pode significar para o futuro do dinheiro aqui no país. Para a gente já começar, vamos direto ao que interessa. No fim das contas, toda essa discussão sobre o Drex gira em torno dessa pergunta aí. É basicamente um cabo de guerra entre conveniência e controle. E é exatamente esse nó que a gente vai tentar desatar hoje. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa definindo o que é o Drex, depois dá uma olhada em como o dinheiro ficou digital tão rápido por aqui, aí mergulha de cabeça nas preocupações, explora essa ideia de dinheiro programável e, no final, vê quais estratégias de proteção foram sugeridas. Beleza, então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender do que exatamente estamos falando. Afinal de contas, o que é esse tal de Drex? Olha, de um jeito bem simples, o Drex é o nosso bom e velho real, só que no formato 100% digital. Sendo uma CBDC, a grande virada de chave é que ele não é só uma representação do dinheiro que está no banco. Não, ele é o próprio dinheiro, emitido e garantido diretamente pela maior autoridade monetária do país, o Banco Central. E é aqui que a gente chega num ponto que, olha, é fundamental nessa análise. A ideia de que, lá na frente, a escolha de usar ou não o Drex pode simplesmente sumir. A especulação é que, assim como hoje o real é de uso obrigatório, o Drex se tornaria a única forma de dinheiro com curso legal no país. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Essa transição para um mundo onde o dinheiro de papel quase não existe não foi do dia para a noite. Vamos dar uma olhada em como essa mudança ganhou uma velocidade impressionante aqui no Brasil. Gente, olha a velocidade dessa mudança. Em 2019, era quase metade da população usando nota e moeda no dia a dia. Aí, em 2020, o Pix chegou e, vamos ser sinceros, revolucionou tudo. A conveniência foi tanta que, em pouquíssimos anos, o uso de dinheiro vivo despencou. Essa aceitação em massa do digital acaba, de certa forma, preparando o terreno para a cheidade do Drex. E essa citação resume uma das preocupações centrais: a perda de privacidade. O dinheiro de papel tem um nível de anonimato que, por natureza, as transações digitais simplesmente não conseguem ter. Cada pagamento, cada cafezinho, vira um dado registrado em algum lugar. Para ilustrar como essa transição pode passar meio batida, a análise usa aquela famosa analogia do sapo na panela, sabe? A ideia é que com mudanças super convenientes e graduais, como foi o Pix, a população vai se acostumando com a digitalização sem necessariamente parar para pensar nas consequências de longo prazo, como, por exemplo, um controle totalmente centralizado. Certo, agora a gente vai para o centro da discussão, porque é muito importante diferenciar o que supostamente está chegando em 2026 e o que o Drex pode vir a se tornar no futuro. São duas coisas bem diferentes. Olha só que interessante a distinção que a análise faz aqui. O Drex, que deve chegar em 2026, seria, na prática, uma ferramenta para o sistema financeiro, quase invisível para o povão. A grande preocupação da análise está na segunda fase, a versão completa, que colocaria o dinheiro de todo mundo numa carteira digital ligada direto no Banco Central. E aí sim, isso abriria a porta para funcionalidades totalmente novas. E isso aqui, pessoal, mostra de um jeito muito claro a mudança de poder que estaria em jogo. Hoje, para congelar o dinheiro de alguém, o Estado precisa pedir para vários intermediários, que são os bancos. Com esse Drex do futuro, o processo poderia ser centralizado e instantâneo. Um único comando do Banco Central poderia, em tese, bloquear o acesso ao dinheiro de qualquer pessoa. É nesse ponto que a análise entra no potencial talvez mais controverso do Drex. Vamos entender o que é esse tal de dinheiro programável e por que a comparação com o que já acontece na China é tão importante nesse debate. Essa lista aqui parece coisa de filme de ficção científica, né? Imagina só, um dinheiro que tem data de validade, que some se não for gasto, ou que só funciona num bairro específico, ou que simplesmente não te deixa comprar certos produtos. A questão levantada aqui é que a tecnologia por trás de uma CBDC torna tudo isso tecnicamente possível. Tá, mas como é que uma coisa dessa seria implementada? O argumento é que essas medidas de controle viriam sempre com uma narrativa positiva, uma justificativa de proteção. Por exemplo, vamos programar o dinheiro do Bolsa Família para não poder ser usado em apostas. Parece uma boa ideia, né? A preocupação é que, uma vez que esse mecanismo é criado e aceito por um grupo, ele pode ser expandido para todo mundo num piscar de olhos. Outro ponto que a análise levanta é que a própria conveniência pode ser a porta de entrada para a obrigatoriedade. Pense em vender um carro.
Com o Drex, a transferência do veículo e do dinheiro poderiam acontecer ao mesmo tempo, de forma automática e segura, com um contrato inteligente. Fantástico, certo? A questão é, será que, em nome dessa segurança, o Estado poderia simplesmente proibir que se usasse qualquer outra forma de pagamento, tipo dinheiro vivo ou até Bitcoin, para essas transações? Diante de todo esse cenário, a análise não fica só apontando os riscos, não. Ela também sugere algumas formas de se preparar. Então, bora para a nossa parte final para ver quais estratégias são recomendadas para manter a independência financeira. Basicamente, a análise explora 3 caminhos principais para isso. A primeira sugestão é a diversificação internacional mais tradicional. Investir em outros países. A segunda, para quem já está no mundo cripto, é usar corretoras que estão fora do alcance da justiça brasileira. E a terceira, que é apontada como um nível máximo de soberania, é a autocustódia de Bitcoin. O que isso quer dizer? Quer dizer que a própria pessoa guarda suas chaves privadas, o que torna os fundos, na prática, inacessíveis para qualquer um sem a devida permissão. E a gente termina exatamente onde começou, com uma pergunta que fica no ar. Essa jornada para um dinheiro totalmente digital, como o Drex, sem dúvida oferece uma eficiência e uma segurança que a gente nunca viu. Mas, ao mesmo tempo, levanta questões muito profundas sobre privacidade e sobre controle. Uma coisa é certa, esse debate está só começando.